Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, na lista de hoje eu vou falar sobre 10 filmes que eu considero muito bons e que são populares entre cinéfilos e não cinéfilos, porém que são geralmente amados e populares pelas razões erradas. E começando a nossa lista, temos Whiplash. Whiplash é um thriller psicológico que gira em torno de Andrew, um baterista de jazz com aptidão para a grandeza, e seu relacionamento absolutamente abusivo com seu instrutor, Terence Fletcher. As representações de abuso nesse drama aclamado pela crítica e a natureza autodestrutiva da busca infrutífera pela perfeição fizeram dele um dos melhores filmes da década de 2010. No entanto, apesar da mensagem ser clara, na minha opinião, sobre relacionamentos abusivos e seu impacto no estado mental, Whiplash é visto por muitos como um filme inspirador que pretende mostrar que o amor duro em um contexto competitivo é necessário. E na nona posição temos Clube da Luta. Baseado no romance de 1996, Clube da Luta segue o personagem do narrador, um homem que enfrenta insônia e ansiedade constante e que forma um clube de luta underground com um carismático fabricante de sabonetes para escapar da natureza mundana de sua vida de colarinho branco. Apresentando atuações estrelares e uma história envolvente, Clube da Luta é normalmente visto como um filme agressivamente machista, cheio de sangue e de suposta coragem. E o excelente desempenho de Brad Pitt como o despreocupado Tyler Durden apenas ajuda a confundir a linha entre a percepção do público e o filme. Clube da Luta é na verdade uma rejeição contundente dessa masculinidade tóxica e seus efeitos negativos sobre os homens. Embora Tyle pareça o personagem mais legal de todos os tempos, ele é simplesmente a manifestação física dos desejos mais profundos do narrador. E mesmo que o personagem de Tyler inicialmente pareça inteligente e suave, sua sensibilidade de líder de culto e seus atos de terrorismo doméstico reforçam firmemente que ele não é alguém que os homens deveriam aspirar a ser. E na oitava posição temos o primeiro, Rambo. Nesse clássico, um veterano boina verde chamado John Rambo é forçado a travar uma guerra de um homem só contra um xerife corrupto e seus subordinados depois de considerá-lo uma ameaça à sociedade. Rambo é baseado num romance de David Morrow de 1972 e ele na verdade é uma representação do transtorno de estresse pós-traumático como resultado direto da guerra do Vietnã. Embora os outros filmes da franquia Rambo façam apologia clara à guerra e à violência, o primeiro Rambo é claramente um filme psicológico anti-guerra em que o público deve avaliar criticamente o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, bem como seu impacto sobre os indivíduos que conseguiram regressar aos Estados Unidos. Além disso, o discurso final do personagem de Rambo sobre simplesmente querer voltar para casa é um exemplo brilhante de como o filme revela suas verdadeiras intenções de forma sincera e convincente, embora muita gente até hoje ache que o filme é sobre um homem que é uma máquina de matar. Magic Mike acompanha o stripper azarado Michael Lane, seguindo os passos de um stripper mais velho e experiente em busca pela liberdade financeira. Magic Mike é geralmente apreciado por suas representações realistas dos strippers masculinos. O filme também ganhou muita notoriedade por retratar, obviamente, um universo não muito comum nos grandes filmes americanos. Porém, embora seja lembrado pelo seu tema inusitado, ele também conta uma história sincera sobre um aspirante a empresário que se volta para o striptease masculino em uma tentativa de ganhar os fundos necessários para realizar seus sonhos. Além disso, Magic Mike é muito mais do que o filme alegre como o qual ele frequentemente é lembrado, já que os aspectos dramáticos da trama ficam extremamente claros, principalmente no terceiro ato da obra. Um Dia de Fúria é um filme brilhante e extremamente incompreendido por parte do público. Uma obra que estava visivelmente à frente de seu tempo.
No filme, Michael Douglas deu vida a um dos vilões mais críveis, simpáticos e perturbadores de todos os tempos. O filme mostra essencialmente como um homem comum pode se tornar um psicopata dadas determinadas circunstâncias. E a verdade é que até hoje muitas pessoas enxergam o personagem de Michael Douglas mais como um anti-herói do que como um vilão. E isso se deve a uma história brutal sobre como o protagonista explode cansado das várias banalidades e estresses da vida cotidiana que assolam uma cidade caótica. É um filme que no início é tão divertido quanto verdadeiro, mas à medida que avança torna-se mais real, mais perturbador, mas também mais fundamentado em sua mensagem. Coringa acompanha um comediante de stand-up novato chamado Arthur Fleck e sua queda na loucura depois de suportar muitas tentativas fracassadas de estabelecer uma carreira de sucesso. Embora Arthur comece o filme como um indivíduo solitário, ele gradualmente perde essa distinção quando começa a exibir um comportamento sério em relação a si mesmo, aos outros seres humanos e à sociedade como um todo. Joker é praticamente um remake não oficial de Taxi Driver e sua comparação com o clássico dos anos 70 fez com que ele sofresse um grau semelhante de má interpretação. A perda de sanidade crescente de Arthur é claramente desencadeada pelo bullying constante que ele sofre no início do primeiro ato do filme e como resultado direto de praticamente ninguém perceber sua luta, ele embarca em um caminho autodestrutivo de vingança contra Gotham City. É uma falha óbvia de parte do público de interpretar Arthur como uma espécie de anti-herói anônimo, e sua transição de personagem solitário para alguém que decide assassinar pessoas fala muito também sobre a saúde mental do mundo contemporâneo. O Lobo de Wall Street conta vagamente a história da vida real do corretor da Bolsa de Nova York, Jordan Belfort, e sua história desde seu começo vendendo ações de baixo custo até se tornar um dos homens mais ricos do mundo. O filme apresenta muitas das marcas registradas do diretor Martin Scorsese como um conto de advertência sobre a ganância e a perda da inocência. Há uma atuação digna de Oscar de Leonardo DiCaprio, aliás, para mim a melhor atuação da carreira de Leonardo DiCaprio. No entanto, O Lobo de Wall Street muitas vezes é mal interpretado como um filme que exalta o dinheiro acima de tudo. O que acontece aqui é que Scorsese tem como prática padrão envolver os seus personagens em atos visualmente atraentes de violência e um esforço para destacar a falência moral do protagonista da obra. Mas ao mostrar ao público o fascínio e o apelo das decisões questionáveis de seus personagens, isso acaba forçando o espectador a se colocar um pouco no lugar do personagem e até se identificar com ele. Porém, a verdade é que O Lobo de Wall Street nunca encoraja o comportamento de Jordan Belfort e mostra a sua queda sistemática ao longo de 3 horas, que apenas reforça o que não deve ser feito. No entanto, para muitos, o filme é um reforço da cultura da ganância e um elogio à cultura de que vale tudo para ganhar $1 a mais. Bom, e agora tem um filme brasileiro na lista. É difícil pensar em um filme mais amado pelas razões erradas do que o primeiro Tropa de Elite. Esse foi um dos filmes mais polêmicos da história do cinema nacional e um recorde de bilheteria, e é um filme e uma realização brilhante. Porém, o Capitão Nascimento do filme foi construído em seu roteiro para ser um personagem complexo e extremamente problemático, mas a verdade é que passou a ser visto na cultura nacional como um dos nossos maiores anti-heróis. Aliás, para muitos ele nem é um anti-herói, é simplesmente um grande herói. Scarface de Brian De Palma gira em torno da ascensão e queda do chefão do tráfico cubano, Tony Montana. Scarface de De Palma contém algumas das melhores citações da história do cinema, e Tony acabou entrando para a história como um dos protagonistas mais memoráveis e impactantes de todos os tempos. No entanto, por trás de todo o charme e talento de Tony está um indivíduo profundamente perturbado que deveria ser visto como um estudo de caso sobre sociopatia.
Tony sofre de crises de paranoia extrema que só são agravadas pelo seu aumento de uso de drogas, pela homofobia aberta e pelo relacionamento abusivo com praticamente todas as mulheres do filme. Além disso, é claro, Tony não tem nenhuma reserva em matar alguém que ele não gosta. No entanto, apesar de todos esses traços detestáveis de Tony, ele é visto como um personagem icônico do cinema e sua influência é de longo alcance e inclusive virou até referência musical no rap e no hip hop. E na primeira posição temos, é claro, Taxi Driver, que eu até mencionei aqui quando falei sobre Joker Coringa, que é basicamente uma refilmagem desse filme aqui e que passou pelo mesmo problema de má interpretação. O filme acompanha o veterano da Guerra do Vietnã, Travis Bickle, em seu papel como motorista de táxi noturno de Nova York e o impacto que esse estilo da vida noturna de Nova York tem com a sua saúde mental. Considerado um dos melhores papéis de Robert De Niro, os monólogos icônicos e o moicano de Travis fizeram dele um dos protagonistas mais estudados do cinema em todos os tempos, e sua moral e valores contraditórios geram debates sobre homens isolados e sua saúde mental por quase 5 décadas. No entanto, apesar das questões gritantes relacionadas à psicopatia de Travis, ele é frequentemente visto como um dos maiores heróis incompreendidos do cinema, e embora se possa argumentar que seu desejo de resgatar uma menina menor de idade da prostituição é admirável e até respeitável, os métodos pelos quais ele embarca para fazer isso são completamente inválidos. Taxi Driver, um dos filmes mais incompreendidos do cinema, mas ainda assim uma obra-prima. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista do canal Top Filmes. Não deixem de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal, um abraço e bons filmes para todos nós.